Bom, gente, vou começar a aula de hoje sobre eletromagnetismo. Eu preciso que vocês prestem atenção, então vai demandar um pouco mais de tempo para vocês entenderem, porque não é fácil. Mas eu vou fazer essa aula gravada e uma aula ao vivo para a gente solucionar todas as dúvidas, tá? Então, vamos começar falando de um experimento do físico Hans Christian Ørsted. E o que aconteceu? Que foi o experimento que ele fez? Ele colocou uma bússola perto de um fio percorrido por uma corrente elétrica e a agulha dessa bússola sofreu um desvio. E assim ele concluiu que por exemplo, os ímãs, toda corrente elétrica gera no espaço ao seu redor um campo elétrico. Então, o que a gente vai estudar? O campo elétrico em si. E a pergunta né? Ele fez esse experimento, mas qual a direção e o sentido do desvio da agulha, né? Porque ele achou tão interessante que ele se perguntou, né? Qual é a direção, qual o sentido, e ele propôs que, que o campo elétrico ele, ele pode ser medido e calculado, e a gente vai saber fazer isso, porque eles perguntam para a gente no vestibular e a gente vai ter que responder, tá? Então, o que acontece? Você vai pegar sua mão direita e você vai colocar, vamos supor, num ponto P, né? É muito importante que você grave esse ponto P, porque ele vai te falar qual é o sentido do campo magnético. Então, se você vai sempre colocar usar a mão direita e o polegar para cima, e vai indicar o, o sentido, né? Então, o polegar ele está indicando o sentido da corrente elétrica que está atravessando o fio. Então, para o que você está fazendo, pega uma caneta e coloca a sua mão e o polegar para cima. Prende a caneta na sua mão. Então, é como se fosse o fio. E aí, enquanto os demais dedos estão dobrados envolvendo o condutor, né, que seria a caneta, em uma região onde seria colocada a bússola, a gente observa aqui que os dedos eles indicam o giro do polo norte da agulha da bússola, tá? Então, esse vai ser o sentido do campo elétrico em relação à corrente ao fio condutor, né, que a gente está pegando, que seria a caneta. Então, a gente vai usar essa regra da mão direita para falar qual é o sentido do campo, tá? E tudo depende do ponto P. É muito importante que a gente lembre isso. Tudo depende do ponto P, onde ele vai estar. Então, fazendo um exercício rapidinho, ao representar o vetor de indução magnética B no ponto P, gerado pela corrente elétrica que percorre o condutor retilíneo da figura abaixo, como é que você vai representar esse ponto P, né, da corrente? Você bota lá o teu dedo, e aí você vê a corrente elétrica tá para cima, né? Desculpa, o I tá para cima, né? Tá com essa pro lado, né? E aí você vai pôr o seu dedão no onde tá a seta, para onde tá a seta, tá? E aí você vai envolver esse fio e aí você vai ver que ele vai entrar entrar no computador, né? Se você for testar, e aí você vai colocar, você vai ver que o ponto P vai estar saindo, né? E a gente vai, então, analisar essa parte da mão direita. Eu queria que vocês, já começando aí com esse exercício, colocassem uma foto de como vocês realizariam, tá? Então, eu vou colocar lá no Classroom, tirar uma foto de como ficaria a sua mão nesse exercício.
E aí, para a gente calcular, a gente analisaria essa fórmula do campo elétrico. B igual a esse Uzinho é uma constante, tá? Ela sempre vai ter um valor. O I é a corrente, 2π e R é o raio, tá? E a gente vai saber calcular. Então, dá um print, um pause e anota aí o que significa cada coisa para você não se perder na hora do exercício. Então, o exercício 2. Vamos supor que uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Então, corrente elétrica seria o I. Esteja percorrendo o fio condutor retilíneo. Calcule a intensidade do vetor indução magnética do ponto localizado a 2 centímetros do fio. Adote a constante 4π vezes 10 a menos 7. Então, anotem aí que vai ser 4π vezes 10 a menos 7 a constante. Beleza? Só que a gente tem que lembrar uma coisa nesse exercício, eu quero que vocês tentem fazer. O 0,2, ele está em centímetros, ele tem que transformar para metro, tá? Porque ó, olha como tá a constante, está em T vezes metro dividido por amperes. Esse T é a resposta a unidade que vai ser o campo elétrico, tá bom? Vai ser esse Tzinho. E aí, eu quero que vocês tentem realizar, tá bom? Então, indução magnética de um ponto localizado a 2 centímetros do fio. 2 centímetros do fio. Então, qual é o raio? Eu calculo o raio desse comprimento, né, que vai ter entre o fio e o campo, oh meu Deus, entre o fio e a intensidade. Ai, meu Deus, entre o fio, deixa eu ler de novo o exercício. Entre o fio e a indução magnética. E aí a gente vai para a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda, ela é utilizada por essa fórmula F igual a Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo delta. O seno é o ângulo entre o V e o B. Então, eu quero que vocês peguem a sua mão esquerda. Vai ter um exercício aqui. Um exemplo. Pega a mão esquerda e coloca o polegar, que vai significar a força. Então, para onde está a força? Então, o campo vai estar para frente e o V, que é a velocidade, vai estar para o lado, tá? Para o lado do campo. E aí você pode lembrar falando o quê? Faça um bom vestibular, tá? Faça um bom vestibular, você vai lembrar disso na hora de fazer. E ele vai determinar o sentido da força magnética de uma carga para uma carga positiva, tá? Isso é muito importante. No caso de uma carga negativa, a direção será a mesma, mas o sentido da força será contrário ao dado pela regra da mão esquerda. Em vez de apontar para a unha, né, vai apontar para dentro da mão. Então, o F vai ser ao contrário, vai ser para baixo. Só vamos lembrar disso, tá bom? E aí, faça um bom vestibular. O F significa força, o sentido da força. O B, o sentido do campo magnético. E o V, a velocidade. E aí a gente vai para essa fórmula, que é a força de Lorentz, tá? Essa fórmula, ela vem de exercícios bem, bem assim, que falam, calcule a força de Lorentz, né? E é um cálculo que eu quero que vocês pesquisem o que significa cada força, o que significa o quê,
o que significa o E, o Q, o V, o B e o seno de delta, né? A gente meio que já sabe, né? Mas eu quero que vocês pesquisem para anotar aí no caderno de vocês, tá bom? Então, ó, já comecei falando que o Fe é a intensidade do campo magnético, que é o Q vezes o E. Mas o B a gente sabe que é campo elétrico. E aí eu quero que vocês. O V vocês também sabem, velocidade, mas eu quero que vocês escrevam aí o que significa. E depois a gente vê se todo mundo acertou na aula presencial, tá? E aí eu tô passando para vocês esse exercício. Eu vou postar no Classroom porque o PowerPoint desconfigurou, mas é um exercício da Unesp. Eu quero muito que a gente faça juntos para sanar as dúvidas, tá? Então a gente faz esse exercício juntos da Unesp. Esse também, tá? Esses são de segunda fase, então é muito importante que vocês façam, tentem fazer. E a gente responde todo mundo junto. E também esse do ITA. Gente, é do ITA, mas não é tão difícil assim, tá bom? A gente pode achar que é um bicho de sete cabeças por causa que é do ITA, mas não é tão difícil. Juntos a gente vai sanar as dúvidas, tá bom? E aí eu vou passar para vocês esse exercício 1, 2 e 3 direitinho para a gente fazer junto, tá bom? Para sanar todas as dúvidas. E só vou pedir aquele exercício de como ficaria o sentido da corrente, esse daqui, dá um print, esse daqui e também esse daqui, qual que é a letra certa desse exercício 2, e a gente confere na aula presencial, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição, podem me chamar. E por isso é só. A gente vai seguindo mais tarde, na próxima semana, juntos, beleza? Então, são esses 3 exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, mais aqueles 2 para mandar para mim antes da aula. Mas eu sei que é bastante exercício, mas fazendo um ou outro já tá ótimo. Fazendo o da Unesp já tá ótimo para mim, tá bom? E aí a gente faz juntos, corrige juntos para quem não entendeu, tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, pode me chamar no Classroom e estou à disposição, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Valendo chamada, comentem aí o que mais chamou a atenção de vocês no prato. Beijos.